Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 31 até o capítulo 9, verso 1. Diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a respeito disso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Eu queria convidar você a fazer uma oração, pedindo a Deus uma coisa muito simples: que Deus abra os seus olhos, que você consiga enxergar algo diferente. Pode fazer essa oração? Ela é muito simples. Você pode repetir as palavras que eu vou dizer agora, nesse instante, para que este momento que nós estamos juntos faça todo sentido para mim, para você, para a vida da nossa igreja. Vamos fazer essa oração? Deus querido, nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, desvendar a tua verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Por que a gente faz essa oração? Por que esse anseio? Porque nós estamos falando sobre libertação. Pense que quando a gente é liberto de alguma coisa, a gente é meio que solto. Meio, como diz assim, parece que foi a boiada que foi liberta. A porteira abriu e sai todo mundo. Já viu criança quando sai para o recreio, para o intervalo? E parece aquele pessoal desembestado, como a gente fala, não é? Feliz da vida. Parece que eles foram libertos de uma prisão, né? Vamos para a alegria com tudo. E a verdade é que eu tenho proposto nesses dias que a gente passe por uma experiência de libertação, em que a gente saia livre, liberto. Eu acho bonito a irmã Olga compartilhando do seu encontro com Jesus. Ela disse: quando eu saí daqui, pastor, eu saí como que eu andando nas nuvens, parece que eu estava levitando, né? Caminhando no ar. Eu fui liberto. Eu parece que tirei um peso, 2 quilos, ou 2 sacos de cimento das costas, porque você está liberto. E essa é uma experiência que a gente passa quando tem um encontro com Cristo, aquele dia que marca e que você divide a sua vida de uma vez por todas, exatamente por causa disso. Eu vinha carregando 2 sacos de cimento nas costas e, de repente, eu tive um alívio desse peso. Nunca mais teve esse peso nas minhas costas. Gente que fala: eu tinha medo da morte, eu tinha uma angústia no coração, eu fui liberto disso. Isso não está mais comigo. Então, quando a gente pensa sobre libertação, e nós pensamos no primeiro domingo sobre confessar, lembramos daquela experiência de Davi, que dizendo: enquanto eu não confessei, eu fui adoecendo. Mas o dia que eu confessei, eu fui liberto. Veio a cura sobre a minha vida. Nós pensamos sobre o caminho da restauração, que é crer. Não é? A crença como essa busca que liberta da incredulidade. Quanta dúvida, quanta dor. Nós acabamos de cantar esse hino tão bonito: Tu és meu refúgio, meu abrigo, libertador. Eu posso me apegar em Senhor, e por mais que as tempestades deste mundo e desta vida
cheguem assim do ladinho da gente, a gente se abriga em Deus. E quando a gente para de ter dúvidas se Deus está no meio disso, se Deus está, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Ele sabe o que eu estou sentindo? Quando a gente se liberta dessa dúvida e passa simplesmente a crer, a gente passa a experimentar esse mover de Deus na nossa vida. A gente foi liberto dessa incredulidade, dessa dúvida. Como é triste a gente encontrar crentes de muito tempo de vida cristã, que fica emperrado, né? Fica patinando na sua vida. E aí a gente precisa, olha, você precisa dar um passo de fé. Se agarra em Deus e declara e se apropria disso. Toma posse, se for esse o caso, e vai caminhando com o Senhor. Hoje eu queria pensar sobre essa entrega, o que a gente já viu falar sobre renúncia, sobre negar-se a si mesmo. Quantas vezes a gente precisa chegar nesse momento, porque a gente continua em dúvida. As dúvidas precisam ser entregues a Jesus. E a renúncia, enquanto a gente não renuncia a algumas coisas, a gente não consegue viver a vida abundante que Jesus prometeu. Falou, olha, um dos propósitos da minha vinda ao mundo é que você possa experimentar uma vida abundante. E por que a gente não experimenta a vida abundante? Por que a gente fica num momento de dúvidas? Eu queria pensar com você a respeito disso, porque esse momento é um momento de entrega, de negação, que Jesus fala exatamente tanto para os seus apóstolos, os seus discípulos mais próximos, como para a multidão, que era necessário que eles negassem a si mesmos. E que somente através dessa negação poderiam experimentar um verdadeiro discipulado, uma verdadeira comunhão com Cristo Jesus. E qual é o impacto deste ensino? Marcos, quando registra aqui no seu evangelho, diz que, logo no versículo 31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário, que ensino necessário que Jesus estava falando para eles. Ele diz aqui, ele esclarece de maneira muito clara, né, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Você vai se lembrar que as multidões seguiam a Jesus, muita gente. E que enquanto ele multiplicava pães e peixes, maior era o número dos seus seguidores. Quando Jesus começou exatamente a pregar este sermão, este discurso, é que as multidões começaram a se afastar de Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui para eles, Marcos registra, que é necessário que Jesus ensinasse estas coisas. Você vai se lembrar então que Jesus está falando, nesses 2 versículos, Marcos resume a redenção. Aquilo que a gente entende como sendo a redenção, o trabalho de redenção que Jesus realizou. O seu sofrimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Redenção significa libertação. Então você vai lembrar que o que é a nossa salvação? O que é que nós celebramos? Domingo passado, nós nos reunimos em torno da mesa da ceia do Senhor para lembrar que nós fomos redimidos, que nós somos libertos. E nós fomos libertos da pena do pecado, não é? Quando nós lembramos do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, nós estamos lembrando que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós damos glórias e aleluias porque nós recebemos essa salvação de graça. O salário do pecado é a morte, mas agora nós somos declarados justos gratuitamente por Deus, porque Deus em Cristo faz tudo. Você vai lembrar que lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, Jesus ele foi o ofertante, aquele que compareceu diante de Deus para oferecer a oferta, que era ele mesmo, a sua própria vida, e ele se apresenta também como sacerdote, aquele que faz essa mediação entre Deus e a humanidade. Nós apenas cremos, recebemos, tomamos a salvação para nós, aprendemos que fomos libertos da pena
do pecado, da penalidade do pecado. Nós aprendemos que a morte e a ressurreição de Jesus, todo o sofrimento que ele enfrentou, nos liberta do poder do pecado hoje. Este anseio que a irmã Natalice tem pelo coração do seu filho, ele é legítimo, porque a salvação é uma libertação do poder do pecado que atua em nós hoje, você e eu. Por vezes nos afastamos do braseiro, como vimos hoje na lição da manhã, e vamos esfriando. Por vezes mantemos dúvidas no nosso coração e não conseguimos experimentar a vida abundante. Por vezes alimentamos as verdades do mundo no nosso coração, e a nossa juventude tem acesso a muito, mas muita informação. E lhes falta um tipo de modelo que possa lhes falar assim, olha, você pode falar sobre esses assuntos, você pode entender sobre essas coisas, e você não precisa se afastar da igreja, aliás, você precisa dela. Eu me lembro de um professor, Richard Sturz, era terrível, todo mundo tinha medo dele, tirar nota boa com ele era difícil. E naquele tempo, o grande problema que nós enfrentávamos era o marxismo. Inclusive saiu aquele livro Igreja, Carisma e Poder, que foi proibido, foi a moda naquele momento. E era interessante aquele homem, na sala de aula, falar com tanta propriedade a respeito do marxismo, citar nomes, mas no domingo, ele era um missionário americano, ele ia para a sua igreja, uma igreja pequenininha, pregar o evangelho, celebrar a ceia com os irmãos humildes. E hoje falta para essa juventude alguém que mostre para eles, tudo bem, Foucault falou, Nietzsche falou, Yuval Harari falou, mas olha, você precisa compreender que Jesus é maior que todos esses. E alguém já falou essas coisas no passado. Não se encante com isso. E a gente precisa hoje ser liberto do poder do pecado na nossa vida. Veja que lá em Tessalonicenses 2:13, Paulo diz assim, contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado na nossa vida, se nos santificarmos. Como diz Paulo também aos Filipenses, vocês precisam desenvolver, pôr em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Isso significa que quem não coloca a salvação em prática com temor e tremor, vai ficando, patinando, vai dando espaço cada vez mais para o inimigo atuar. E Jesus está falando, quando ele registra que ele foi morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, que nós seremos salvos no futuro. Pedro diz que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. O preço da redenção e a libertação. Nós, apesar de termos sido salvos, lá naquele dia, em 92, dezembro de 92, foi salva lá, está sendo salva hoje do poder do pecado e aguarda ser salva na eternidade. Guardou, irmão? Ficou fácil guardar? Eu fui salvo da pena do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado e eu serei salvo da presença do pecado. Tudo isso é salvação, tá? Você precisa guardar isso na sua mente. E o que é a redenção cristã, então? É o resgate da humanidade em Jesus Cristo. O resgate, a redenção, o pagamento dessa dívida. Nós temos os nossos pecados perdoados. Lá em Efésios diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. A justiça que é derramada sobre nós, Romanos 5,17 diz que se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo, por meio daquilo que Marcos registra. Ele vai sofrer
vai ser rejeitado, vai ser morto e vai ressuscitar depois de 3 dias. E finalmente a vida eterna, quando Apocalipse registra que aqueles seres viventes cantavam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então é importante a gente ter em mente esses 3 aspectos mencionados, e são integrantes da salvação. Você foi salvo quando creu em Jesus. Ao dedicar a sua vida a Cristo, você está se santificando diariamente e sendo liberto diariamente, e finalmente tomará posse plenamente da salvação quando estiver na presença de Deus. É disso que Jesus está ensinando. E é isso que é um ensino necessário. E sabe por que é isso? Que era necessário? E por que Marcos registra isso? Porque existe uma resistência humana a isso. Veja que Pedro, depois que Jesus falou claramente a esse respeito, no verso 32, Pedro chama-o à parte e começa a repreendê-lo. Mateus registra, inclusive, que Pedro começa a falar: Senhor, tem misericórdia do Senhor, Deus não vai permitir que isso aconteça na sua vida. Pedro estava raciocinando como homem, mas motivado por Satanás. A resistência a esta obra, a esta verdade do Evangelho, é uma obra do diabo. Por isso que Jesus, eu estou falando aqui, é a obra do diabo, tá? Por isso que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pensar nas coisas de Deus é compreender, aceitar e buscar a redenção em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira, não tem um subterfúgio, não tem um jeitinho brasileiro. Os brasileiros talvez ainda fossem, naquele tempo talvez nem existisse gente por aqui. Mas é importante pensar nisso. O que são as coisas dos homens? Que Satanás nos ajuda a pensar, como eu acabei de falar. Esta autojustificação ególatra. Tá? Veja que nos versos 35 e 36 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E o que nós queremos fazer? Justificar-nos a nós mesmos, salvar-nos a nós mesmos. Os mestres da lei que iam rejeitar Jesus, os chefes dos sacerdotes, eles queriam justificar-se a si mesmos. Eles diziam assim: nós somos descendência de Abraão, está no nosso sangue, nós merecemos a salvação. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós merecemos a salvação. Isso é pensar como homem e é colocar o ego no trono da nossa vida. O verso 36 também diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Você se lembra daquele jovem que procurou a Jesus, dizendo assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço para conquistá-la? Como é que eu faço para ter? Eu quero conquistar. Isso é a lógica humana. E sabe como é que Pedro estava raciocinando nesse momento? Estava pensando assim: o homem bom está justificado. O homem bom não merece sofrer. Jesus é um homem bom. Logo, ele não precisa desta justificação. Ele não precisa sofrer. O problema é que Jesus é bom mesmo. Quando aquele homem procurou e falou: bom mestre, você falou: por que você me chama bom? Eu sou bom mesmo. Quando Jesus fala para os seus discípulos: vocês me chamam mestre e eu sou mestre de vocês mesmo. Então, já que eu sou mestre, aprendam comigo que vou lavar os pés de vocês. O problema é quando a gente coloca isso para nós mesmos. Porque Pedro está pensando assim: o homem bom está justificado. Jesus é um homem bom, logo, Jesus não precisa de justificação. Isso é o raciocínio humano. Qual é a lógica da Bíblia? Ela não diz que nós somos bons. Ela pensa exatamente o contrário. Ela fala assim: todo ser humano é pecador. O pecador está perdido. Logo, todo ser humano está perdido. Isso é a lógica que Jesus raciocina ali. Então, Pedro está pensando como a gente, de uma maneira ególatra, egóica, que a gente acha que é importante, acha que é justo.
E sabe, meus irmãos, a gente precisa pensar as coisas de Deus, não as coisas dos homens. Pensar as coisas de Deus é exatamente compreender a obra que Jesus fez para nós, para poder finalmente segui-lo. E veja que Jesus fala a respeito disso no verso 35. Quem quiser, verso 34, não é? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: olha, não adianta me seguir raciocinando como o diabo. Não adianta me seguir raciocinando como um ser humano comum, como Pedro. Vocês vão ser presa fácil para Satanás. Ele chamou e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui está o sermão de Jesus para nós. A gente precisa seguir a Jesus, tem uma exigência: pensar as coisas de Deus e agir a partir delas. E negar-se a si mesmo é tirar o ego do trono da vida. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, essa maneira de raciocinar, de achar que você é bom, de que você merece o perdão de Deus e de que você merece a justificação, está errado. Você precisa aprender a pensar como Deus pensa. E Deus pensa dessa maneira, realiza a salvação no ser humano dessa maneira. Então existe uma exigência. Se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. O nosso grande problema é o nosso ego. Nosso ego raciocina que nós somos bons diante de Deus, por melhor que nós sejamos. Precisamos compreender que esse raciocínio é um raciocínio demoníaco. Ele nos afasta de Deus. Por isso que Jesus fala para Pedro, né? Afasta de mim, Satanás. Esse raciocínio, esse tipo de raciocínio, me afasta dos caminhos de Deus. Pensa você, quantos de nós já ouviu, dentro da sua própria casa, do seu filho, de um parente, de um jovem, ou de alguma pessoa que você está tentando evangelizar, e ela começa a falar assim que a igreja é um problema. Porque tem tanta gente que é falsa, tem tanto pecado, e ela acusa Deus e o mundo, e a igreja, de todas as coisas, e não consegue enxergar-se a si mesma. Que ela também é pecadora, que ela não é melhor, e que o seu pecado não está justificado porque tem alguém que pecou mais que você. Não é? Quantos aqui já assassinaram uma pessoa? Levantem a mão. Não é? Então a gente pode se achar... Pensamento, tem essa possibilidade. A gente já pensou em matar alguém muitas vezes, um pouquinho só, né? Mas a gente pode estar aqui e falar assim: olha, como eu falei domingo passado, né? Eu podia, como dizem os vendedores do metrô, né? Eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo um monte de coisa errada. Literalmente eles falam dessa maneira, né? O erro do português. E às vezes a gente está aqui assim e fala: olha, tem tanta gente pior que eu, pastor, que já matou 1, 2, 10, 15. Tem gente que bate na mulher, tem gente que rouba dinheiro dos outros. A gente vive um tempo de violência tão grande e a gente começa a justificar o nosso erro pelo erro dos outros. A gente faz isso dentro de casa. Quando a gente fala assim: se meus pais fossem perfeitos, eu seria um filho melhor. Se minha mulher me amasse mais, eu amaria mais a ela. Se meu marido me amasse mais, eu amaria. E a gente joga a culpa nos outros, sem pensar em nós mesmos. E quando Jesus está falando de negar-se a si mesmo, é abrir mão desse tipo de autojustificação. Eu me justificando. Eu tentando dizer que eu mereço a salvação de Deus, que eu mereço ser perdoado por estas coisas. Meus irmãos, quando ele fala de tomar a cruz, ele está falando exatamente de morte, de sacrifício. Eu já falei para os irmãos, até hoje não assisti, mas eu vou voltar nesse assunto. Fazem 20 anos que aquele filme foi lançado, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Eu não assisti até hoje. Porque eu me lembro, estudava na época, e uma professora chegou na classe, falando desse filme, como ela sofreu, como ela ficou impressionada com aquilo. E a gente lembrando, olha, os caras já iam matar mesmo, né? Qual o problema de fazer sofrer? Não é?
e que o filme é muito duro, muito sangue, muito sofrimento. A crucificação é algo terrível. Quem já ouviu a explicação do que vai acontecendo no corpo humano de um crucificado, sabe disso? Dos músculos que começam a doer, o raciocínio que começa a embaralhar, a falta de ar que começa a dar nos pulmões. É um sofrimento horrível, terrível. E o Império Romano fazia isso exatamente para pôr medo no coração das pessoas, para não haver insurreição. Fica quietinho, obedeça, porque se você fizer algum tipo de mal aqui que pode atrapalhar o império, a gente mata mesmo e mata desse jeito. Mata na cruz, porque inclusive a cruz era um problema para quem era crucificado e era um problema para a família. Porque a família ficava marcada, ó, tá vendo? Isso aqui é a mãe daquele que foi crucificado. Isso aqui é o irmão daquele marginal que foi crucificado. Era a pior desgraça que poderia haver. Era uma desonra que ficava na história da família. E o que Jesus está falando para nós é exatamente isso, meus irmãos, que a gente precisa matar algumas coisas. A gente precisa sacrificar o nosso eu. Não é fácil, não é bonito, não é simples. Traz dor e sofrimento para a gente. Todos nós, enquanto a gente não faz isso, a gente está amarrado, a gente está preso. A nossa vida, como eu disse, está com um cano entupido e as coisas não fluem. Eu sei que isso acontece, porque um dia eu tive que experimentar isso. E numa experiência muito marcante na minha vida, numa madrugada eu tive que falar para Deus, ou o Senhor me dá essa vida abundante, ou o Senhor me leva desse mundo. Aos prantos, no choro. Eu era um moleque ainda, adolescente, e por isso eu imprensei Deus desse jeito, né? Eu não sabia o que estava fazendo. Então eu fui assim, dessa maneira, como esse Pedro aqui que sai falando, e aí Jesus repreende, fala, não é assim não, não é desse jeito que você imagina, não é pensando assim, ó, eu estou orando agora aqui nessa madrugada, amanhã eu quero acordar com vida abundante. Eu pensava dessa maneira, vou fazer uma oração assim, brigar com Deus, e amanhã eu apareço uma pessoa diferente. Deus tem tido um trabalho comigo, como Jesus teve com Pedro, todo o tempo, não é? Cuidando dele e modificando o seu coração. Eu quero pensar, meus irmãos, que o nosso ego ser crucificado exige dor. E é por isso que muitos que estão aqui têm medo de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vou entregar agora a minha vida para o Senhor. Eu vou entregar esse problema, eu vou crucificar esse problema. Eu vou pegar essa coisa que me é tão importante, tão preciosa, e eu vou crucificar lá. Eu não vou mais ficar pegando nisso e tratando disso como se eu fosse resolver esse problema. Pedro precisava entregar o seu eu a Jesus. Entregar, negar, renunciar, todas essas palavras para essa mensagem desta noite, é matar na cruz. E quando você mata, aquilo não existe mais. Posso falar agora você tem o seu animal de estimação e ele morre. E você vai lá, sepulta e deixa ele lá. Certo? Você não volta mais ali. Você não pega mais ele. Eu posso falar para você de pessoas queridas, para ficar mais claro ainda. Já sepultou alguém querido? Um pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho. E você tem que abrir mão. Aquele show todo que o pessoal dá. Não, que eu quero morrer junto, quero ser enterrado junto, né? Acaba ali. E fica ali. E a gente negar o nosso eu, é matar o nosso eu. Eu me lembro que era adolescente, então a gente falava muito sobre namoro, noivado, casamento e sexo.
Então a gente tinha que, uma hora, falar assim, não, Senhor, eu vou abrir mão de Mariazinha lá. Não vou mais ficar brigando, não vou mais fazer isso. E matar aquele desejo. Sexo? Qual solteiro que não quer fazer sexo? Não é? Tinha que matar, pôr na cruz e sacrificar lá. Eu fui comprador durante muito tempo da minha vida. Eu perdi a conta das vezes que eu fui convidado a ser corrupto, a prejudicar a empresa onde eu trabalhava para ficar rico. Você sabe que eu não fiquei rico, né? Infelizmente. Não me corromperam, mas não fiquei rico. Mas sabe, era todo dia você crucificar o seu eu, os seus desejos. Eu queria tanto Jesus. Já passou pela tua cabeça assim fazer uma fezinha? 82 milhões essa semana. Né? E você fala assim, poxa, Senhor, eu ia dar dinheiro para missões, para ação social. E aí você fala, sabe, eu não vou fazer isso. A gente às vezes precisa crucificar o nosso eu, como disse o pastor aqui, contando aquela história que ele fez uma conta que não devia fazer, uma prestação que não devia fazer, que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi, eu vou deixar de dar o dízimo. E sabe, ele teve que crucificar o eu dele e falar, eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que o Senhor manda. Eu não vou raciocinar como o mundo. Eu sei que eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens. Eu sei que o professor da sua faculdade, o cara é um crânio, é um gênio. Mas você precisa crucificar esse cara. Você precisa colocar esse jeito de pensar conforme o mundo na cruz de Cristo. E não raciocinar você, mas deixar Cristo viver em você. Se alguém quiser me seguir, precisa negar-se a si mesmo. Não é negar o pastor, não é negar a igreja, não é negar a denominação, não é negar os evangélicos, não é negar quem está perto de você, é negar o seu eu. A pessoa que mais reclama, ela tem um problema consigo mesma. Como eu disse, ela está sendo ególatra, egóica. E isso é o problema. E Jesus está falando assim, ó, você quer me seguir? Você precisa negar-se. Você precisa entregar as rédeas da sua vida, as rédeas da sua maneira de raciocinar, as rédeas da sua maneira de agir, às minhas mãos. Você vai tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz é sacrificar o seu eu, o seu ego. Não tem outro jeito de seguir a Jesus. Eu quero lembrar, então, aquilo que nós começamos falando nesse culto. Já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, quando fala isso, rapidamente, pensa comigo, como é que era o Saulo, que pediu cartas para perseguir os cristãos por onde fosse, com toda a força do seu ser, com todas as energias que tinha, ele fez isso, até o dia que ele foi morto. E ele disse, agora quem vive em mim é Cristo. E Cristo transformou plenamente aquele Saulo. Ele o transformou em Paulo. Ele o fez de um perseguidor, o perseguido. Ele fez de um homem que respirava ameaças de morte, que pensava em morte, naquele que faz o hino ao amor. Aquele que no corpo dele sofreu perseguição, açoites, naufrágios, fome, nudez, tudo isso por amor a Cristo. Você quer me seguir? Você quer me acompanhar? E lembra que o convite de Jesus é para que a gente ande lado a lado com Jesus. Tome o seu jugo. E quando eu tomo o jugo de Jesus, quem comanda é Ele. Eu vou ao lado dele, na direção que ele for e no ritmo que ele impor a minha vida. Eu falei que o jugo é aquilo que coloca os dois animais juntos, não é? Eu tenho a impressão, meus irmãos,
que às vezes nós nos comportamos como aquele cavalo que é rebelde e que não aceita ficar ao lado. E Jesus está falando disso. É me acompanhar, como eu disse, lado a lado, mesma direção, mesmo ritmo. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu estou aqui, nesse momento. Não estou ao lado de Cristo? A gente pode estar na mesma direção e não no mesmo ritmo. Esperneando, brigando com Jesus. Que nem criança que faz birra e deita no chão e bate as pernas e grita alto. E Jesus assim com aquele pai paciente do lado, esperando assim, quando você cansar de berrar, não tiver mais voz para berrar, não tiver mais energia, você vai descobrir que eu sei o que é melhor para você. Enquanto você não crucificar o seu eu, enquanto você não matar o seu eu, não tem vida abundante. Naquele momento, meus irmãos, é uma dor insuportável, como o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário. Abrir mão do eu é uma dor insuportável. Mas lembre-se que Jesus fala, que Marcos registra que Jesus ensinou que ele seria morto, mas 3 dias depois ia ressuscitar, para a morte não ter mais poder sobre a sua vida. E quando a gente mata o nosso eu, a gente sofre, chora. Mas a gente sai liberto. Sabe o que é isso? Você levanta liberto. Então você pode hoje, nessa noite, sair daqui carregando 2 sacos de cimento nas suas costas. Você pode sair daqui com o seu eu sentado no trono do seu coração. Você pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você pode sair daqui dizendo assim, essa semana eu vou fazer desse jeito, daquele jeito. Você pode falar, Senhor, eu preciso crucificar o meu eu agora. Vai doer. Eu estou abrindo mão disso, desta coisa, do meu ego. Eu estou entregando agora para ser crucificado. Entregar é para ser crucificado. Renunciar é para ser sacrificado. Negar é para dizer, isso não é mais meu. Isso aqui não é seu, não pertence mais a mim. Agora é de Jesus. E as rédeas para este assunto, para esse problema, para as minhas questões, agora estão nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Mesmo que seja difícil para você, doloroso, saiba que você vai sair desta entrega, desta renúncia, desta negação de si, liberto da pena do pecado, do poder do pecado na sua vida, para uma nova vida, para uma vida abundante com Jesus. Cada um orando e falando com Deus e respondendo essa questão de... Alguém quer me acompanhar? Você quer acompanhar Jesus? Faz isso que ele falou, negue-se a si mesmo. Toma essa cruz com seu eu cravado ali, crucificado ali. E fala assim, eu vou seguir o Senhor Jesus, pelo caminho que o Senhor me indicar. Alguém... Uma experiência que a gente precisa passar, que se chama limiar da consciência. É aquele momento exato em que aquilo que estava inconsciente passa para a consciência. E já não é mais algo que eu não saiba. Eu sei o que eu preciso agora. Essa experiência de libertação é esse limiar da consciência. Quando eu falo, poxa, eu estava dirigindo a minha vida. Então, Senhor, a partir de agora, dirige a minha vida. O que eu não sabia, agora eu sei. E o caminho é você crucificar o seu eu e seguir a Jesus. Pai querido, ouve a nossa oração. Nos ajuda, ó Deus, a
colocar aos teus pés, colocar na cruz o nosso eu. E nos ajuda, ó Deus, a te seguir, a carregar a cruz, a descansar, ó Deus, em ti, livre desse fardo, ó Deus, que ficou na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor faz tudo por nós. O Senhor veio, foi rejeitado, morto, mas venceu a morte. Obrigado porque o Senhor nos outorga vida, vida que é mais poderosa que a morte. Que a morte do nosso eu, que essa experiência dolorosa seja vencida pela vida abundante que o Senhor nos oferece. Nós oramos gratos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.